A chuva estava grossa, uma daquelas tempestades que parecem querer lavar a alma da gente. Ou talvez, no meu caso, era como se o céu estivesse chorando por causa da minha própria cegueira. Sabe quando você sente o frio não na pele, mas lá dentro, no meio dos ossos? Era assim que eu estava me sentindo. O barulho das gotas batendo no teto do carro novo do Marcos era alto, um tamborilar que não me deixava pensar direito. Aquele SUV cheirando a couro novo, que eu mesma ajudei a pagar a entrada no ano passado, parecia uma cela de luxo. De repente, a porta do passageiro foi aberta com uma violência que me assustou. O vento gelado entrou rasgando, fazendo meu corpo de 71 anos encolher na hora. Eu não tive nem tempo de ajeitar o meu chale de lã, aquele que eu mesma teci em tantas noites de inverno, quando senti a mão do Marcos agarrar o meu braço. Não foi um toque de carinho. Não foi a mão de um filho que cuida da mãe. Foi o jeito que a gente agarra um saco de lixo pesado para jogar na caçamba. Senti os dedos dele apertarem minha carne flácida com uma impaciência que doía. Ele me puxou para fora sem dizer uma palavra de conforto. Desce logo, mãe. Eu não tenho o dia todo e essa chuva vai acabar sujando o estofado. Ele disse com aquela voz irritada, seca, que eu nunca imaginei ouvir vindo do menino que eu carreguei no colo. Eu tropecei. Meus pés afundaram direto numa poça de água barrenta que cobriu meus sapatos de couro velho. A água gelada entrou pelas frestas do solado gasto e eu senti um calafrio subir pela minha espinha, parando bem na base da nuca. Na minha frente, o que eu vi me fez querer fechar os olhos e nunca mais abrir. Era um portão de ferro imenso, com a tinta descascando e manchas de ferrugem que pareciam feridas abertas no metal. Pendurada por uma corrente que rangia com o vento, tinha uma placa de madeira quase apagada. Pinhos esquecidos. Residencial para idosos. Que nome maldito, meu Deus! Que ironia cruel! Olhei para trás, tentando buscar um rastro de humanidade, um olhar que fosse. A Patrícia, minha filha caçula, a minha princesinha, estava lá dentro, no banco da frente. Ela não teve a coragem de me olhar nos olhos, nem por um segundo. Ficou ali, com a cara colada na tela do celular, o dedo passando rápido, curtindo fotos de pessoas que ela nem conhece, enquanto a própria mãe estava sendo descartada no meio da lama. Patrícia! Eu chamei, com a voz embargada, meio pelo frio, meio pelo pavor que estava me devorando por dentro. Ela baixou o vidro só um dedinho, o suficiente para passar um bolo de papéis e uma caneta. O perfume caro dela, aquele importado que custa o olho da cara, saiu pelo fresta e se misturou com o cheiro de terra molhada e de bicho abandonado que eu sentia em mim mesma. Ai, mãe, para de drama, ela sibilou, sem nem desviar o olho do Instagram. Aquela casa é uma mina de ouro, você sabe disso. A gente precisa capitalizar. Assina logo isso e vai descansar em paz. Você não tem mais idade para cuidar de um casarão daqueles. Só serve para dar trabalho e ficar entulhando coisa velha. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo a chuva queimar meu rosto. Meus filhos, as pessoas que eu mais amei na vida, estavam falando da minha casa como se fosse um estorvo. Filhos, por favor, eu tentei dizer, engolindo um nó que parecia uma pedra na garganta. Aquela casa, eu e o pai de vocês, levamos 23 anos para levantar cada parede, cada tijolo, cada saco de cimento. A gente suou sangue. O Alberto amava aquelas roseiras. Ele dizia que eram o sorriso da nossa família. O Marcos deu uma risada curta, sem nenhuma graça, e empurrou a caneta na minha mão com tanta força que quase furou minha pele. O pai morreu, mãe, e você vai pelo mesmo caminho se continuar teimosa. Assina. A gente precisa do dinheiro para investir. Para que uma velha caduca quer morar sozinha num lugar daquele tamanho? Só para criar barata? Investir. Essa era a palavra que eles usavam para disfarçar a ganância. Queriam investir em viagens para Miami, em festas regadas a champanhe, em carros que brilham mais que o caráter deles. Olhei para o papel. Procuração irrevogável com amplos poderes. As letras pareciam dançar na minha frente, zombando da minha desgraça. Minhas mãos, essas mãos cheias de calos de quem lavou muita fralda de pano e limpou muita sujeira deles, tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. Eu trabalhei 40 anos como formiguinha, economizando cada centavo para que eles pudessem estudar em escola particular, para que fossem alguém na vida. E agora eles usavam toda aquela educação que eu paguei para me passar a perna.
Assina rápido, a chuva tá molhando o banco. O Marcos rosnou, me dando um empurrão no ombro. Não foi um empurrão forte o suficiente para me derrubar no chão, mas foi o suficiente para estraçalhar o que ainda restava da minha dignidade. Apoiei o papel no capô molhado do carro e deixei minhas lágrimas se misturarem com a tinta azul da caneta. Fiz uma assinatura torta, tremida, deformada como a minha vida estava se tornando naquele momento. Assim que terminei, o Marcos arrancou o papel da minha mão. Vamos, Patrícia, já deu o horário. O vidro subiu, o motor roncou com força e o carro arrancou, jogando lama nas minhas pernas até o joelho. Fiquei ali sozinha, segurando uma sacola plástica preta com meia dúzia de roupas velhas, o meu terço de madeira e a foto do Alberto. O portão do Pinhos Esquecidos abriu devagar, com um rangido agudo que parecia uma risada de deboche do destino. Uma freira de rosto seco e expressão amarga botou a cabeça para fora. Dona Helena, entre logo e limpe os pés. Não quero barro no corredor. Eu entrei. Atrás de mim, o barulho da tranca foi seco, metálico e definitivo. Era o fim. A vida de Helena Mendes, a mulher que sempre teve um teto e uma família, terminava ali, entre paredes úmidas e silêncios forçados. Antes de eu te contar como eu saí desse buraco e como eu fiz cada um deles pagar pelo que fez, eu queria te pedir uma coisa de coração. Se você está ouvindo a minha história e sentindo esse aperto no peito que eu senti, se você também acredita que ninguém merece ser tratado assim, se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo e deixe um comentário me dizendo de onde você está ouvindo esse meu relato. Compartilha com aquela amiga que precisa saber que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar, às vezes com uma força que ninguém espera. A sua companhia aqui é o que me dá força para continuar contando tudo o que aconteceu depois. Lá dentro do asilo, o cheiro era uma coisa que grudava na gente. Não era o cheiro de bolo de chuva ou de café passado que tinha na minha cozinha. Não era o cheiro de terra molhada do meu jardim. Era um cheiro pesado de desinfetante barato, misturado com urina velha e um odor que eu só posso descrever como o cheiro do desespero. As pessoas chamam esses lugares de lar, mas para mim era a sala de espera para o fim de tudo. Me levaram por um corredor infinito, com as paredes pintadas de um amarelo doentio, manchadas de mofo. De cada quarto que eu passava, ouvia um gemido, uma tosse seca ou alguém chamando por um nome que ninguém respondia. Sua cama é a número 14, disse uma enfermeira jovem com o rosto carregado de maquiagem e uma má vontade que dava vontade de chorar. Ela apontou para uma cama de ferro com a pintura descascada, num canto escuro do quarto. O colchão era fino, cheio de calombos. Parecia uma rua esburacada. Com licença, moça, eu disse, abraçando minha sacola de roupas como se fosse um escudo. Meus filhos, eles falaram alguma coisa sobre a minha dieta? Eu tenho uma gastrite muito forte, sabe? Ela olhou para a prancheta com tédio e deu um sorriso de desdém que gelou meu sangue. Dona Helena, não sonha. Seus filhos contrataram o pacote básico, o inferior. Isso significa arroz, feijão e água da torneira. Sem menu especial, sem televisão, sem fisioterapia. Se quiser sobremesa ou um cobertor extra, pede para eles mandarem mais dinheiro, se é que eles vão voltar um dia. Ela deu meia volta e saiu, os saltos batendo no chão de cerâmica fria, me deixando ali, completamente vazia. Sentei na beira da cama e as molas reclamaram alto do meu peso. Olhei para as minhas mãos enrugadas, cheias de manchas da idade, mas que já foram tão fortes. Onde foi que eu errei? Eu me lembrava de cada domingo, de cada almoço de família, onde eu servia o melhor para eles e ficava com o que sobrava. Lembrei de quando eu ficava acordada até tarde costurando para fora, só para comprar aquele tênis de marca para o Marcos ou aquele vestido de festa para Patrícia. Eu construí um castelo para eles e, no final, não sobrou nem um telhado para eu morar. Minha companheira de quarto, uma senhora bem magrinha que estava deitada na cama da frente, se mexeu. Ela tinha os olhos nublados pela catarata e me olhou como se visse através de mim. Bem-vinda ao purgatório, amiga, ela sussurrou, com uma voz rouca e cansada. Não espere nada daqui. A esperança aqui dentro mata mais rápido que a doença. Eu não respondi. Apenas deitei, me encolhendo dentro do meu casaco úmido e fiquei encarando a parede descascada.
Naquela noite, pela primeira vez em décadas, eu chorei. Chorei sem fazer barulho, sentindo as lágrimas quentes e salgadas escorrerem para dentro do travesseiro com cheiro de mofo. Dizem que quando a gente envelhece, vive mais de lembranças do que do presente. E naquela prisão de paredes cinzas, eu tinha todo o tempo do mundo para ruminar o meu passado. E quanto mais eu lembrava, mais eu me sentia uma tola. Aquela casa, a minha casa, era um sobrado lindo no coração do bairro, com paredes grossas, teto de madeira nobre e um jardim que o Alberto e eu cuidamos como se fosse um terceiro filho. Lembro de uma tarde de domingo, uns 10 anos atrás. O Alberto ainda estava comigo. A gente estava sentado na varanda tomando um café, vendo o sol se pôr. Os meninos já eram adultos, mas estavam lá, pedindo dinheiro como sempre. Pai, eu preciso trocar de carro. Esse meu já tá me fazendo passar vergonha na frente dos meus clientes. Todo mundo lá usa carro importado, o Marcos disse, com aquela cara de quem acha que o mundo deve tudo para ele. Mãe, eu quero ir para a Europa no verão com as minhas amigas. Você podia me dar uns 10 mil reais, né? A Patrícia fez aquele biquinho de criança mimada que eu sempre achei fofo, mas que no fundo era um aviso que eu não quis ver. Naquele momento, eu devia ter sido firme. Devia ter dito: vão trabalhar, se querem luxo, conquistem com o suor de vocês. Mas eu não disse. O Alberto apertou minha mão com aquele jeito doce dele e sussurrou: dá o que eles querem, Helena. Eu não quero que eles passem necessidade como a gente passou. Meu Alberto era um santo, mas era cego de amor por aqueles dois. Ele lembrava bem demais de quando a gente morava num quartinho de fundos e comia macarrão instantâneo porque não tinha dinheiro para carne. Ele queria compensar neles uma pobreza que eles nunca nem sentiram o cheiro. E eu, por amar demais aquele homem e querer ver a felicidade dele, concordava como uma boba. Fizemos cheques, vendemos terrenos que tínhamos no interior, vendemos até as joias de família que eu herdei da minha avó. Tudo para alimentar o ego de 2 monstros que estávamos criando dentro de casa. Eu dei o peixe limpo e assado na boca deles, e com isso tirei o direito deles de sentirem fome, de sentirem o valor do esforço. Agora o Alberto se foi, e o meu único escudo se foi com ele. Sem ele, para os olhos do Marcos e da Patrícia, eu não era mais a mãe. Eu era só um obstáculo entre eles e a herança que eles tanto cobiçavam. Eu desejei, naquelas noites frias do asilo, ter sido mais dura. Desejei ter ensinado eles a pegarem numa enxada antes de ensinarem a gastar dinheiro aos montes. Talvez assim eu estivesse agora sentada na minha poltrona, vendo meus netos brincarem, em vez de ficar contando as rachaduras no teto desse buraco. 3 meses se passaram. 90 dias que pareceram 90 anos. Toda manhã, eu me arrastava até a recepção, onde tinha um telefone fixo velho que os moradores podiam usar. Eu discava o número do Marcos com as mãos tremendo. O número chamado não está disponível ou encontra-se fora da área de cobertura. Eu ligava para Patrícia. Este número não aceita chamadas recebidas. Eles me bloquearam. Meu próprio sangue me descartou como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração. Eles me jogaram aqui e cortaram qualquer laço para poderem aproveitar o que era meu sem ter que lidar com a culpa. A única pessoa que ainda lembrava que a Helena Mendes existia era a Conceição. A Ceissa, minha amiga de uma vida inteira. A gente se conheceu na juventude, quando trabalhávamos juntas numa fábrica de tecidos. A Ceissa sempre foi a mente brilhante, a mulher de negócios, e eu era a que tinha o toque para criar as coisas. Todo domingo, ela viajava 2 horas num ônibus lotado para me trazer um pedaço de bolo e um pouco de dignidade. Mas as notícias que ela trazia eram mais amargas que o café sem açúcar do asilo. Helena, ela começou na última visita, mexendo nervosa na bolsa. Eu passei lá na frente da sua casa ontem. Meu coração disparou. E como estão as coisas, Ceissa? As minhas rosas floresceram? O pé de amora deu fruto? Meus olhos brilharam com uma esperança boba. Ela olhou para o chão e suspirou fundo. Eles arrancaram tudo, amiga. As roseiras, o pé de amora, até aquele balanço que o Alberto fez para os netos. Tem máquinas lá no quintal. Estão escavando um buraco enorme no meio do jardim. Eu senti como se alguém estivesse espremendo meu coração com as mãos. Para quê? Dizem que o Marcos quer colocar uma piscina de borda infinita e que ele comprou com um carro esporte conversível. Os vizinhos comentam que tem festa todo dia, música alta até de madrugada. Eu senti uma náusea.
Debaixo daquelas roseiras, eu tinha espalhado as cinzas do Alberto. Eu pedi para eles, implorei: vendam a casa se precisarem, mas não mexam no jardim do pai de vocês. Eles balançaram a cabeça dizendo que sim, e agora estavam desenterrando a memória do próprio pai para colocar uma piscina vazia de alma. Eles estão gastando tudo, Helena. A Ceissa continuou. Dizem que já torraram o dinheiro da primeira parcela e agora estão fazendo hipoteca em cima da casa para bancar o estilo de vida. Eu dei uma risada amarga, uma risada que doía. Eles são burros, Ceissa. O mercado imobiliário está parado. Eles estão cavando a própria cova financeira e nem percebem. Mas por dentro, minha alma sangrava. Ver o legado de uma vida sendo destruído e não poder fazer nada, presa num lugar onde eu não tinha direito nem de escolher o que comer. O silêncio do telefone não me assustava tanto quanto o barulho da destruição que eu imaginava acontecendo na minha casa. Eu jurei ali, naquele pátio sujo, que se eu tivesse uma chance, eles não perderiam por esperar. Hoje é o meu aniversário de 71 anos. Eu não esperava festa, nem bolo, nem parabéns. Mas no fundo, lá naquele cantinho bobo que a gente guarda no coração, eu ainda tinha uma esperança de que eles ligassem. Um cartão barato, um parabéns, mãe. Qualquer coisa que mostrasse que eu ainda era humana para eles. Ao meio-dia, o alto-falante do asilo chiou o meu nome. Dona Helena Mendes, tem uma encomenda para a senhora na recepção. Meu coração bateu forte. Corri até lá. Era um pacote embrulhado em papel pardo, sem laço, sem nada. Abri com as mãos trêmulas. O cheiro que saiu de dentro era de mofado e abandono. Eram as minhas roupas velhas, os vestidos que eu usava para limpar a casa, as camisas com o colarinho gasto que eu tinha deixado no fundo do armário. Eles tiraram tudo meu da casa. Apagaram meu rastro. Debaixo das roupas tinha um papel dobrado. Achei que era uma carta, uma explicação. Mas não. Era uma fatura atrasada da mensalidade do asilo, com um bilhete colado escrito com a letra garrancho do Marcos. Paga você. O dinheiro acabou e a gente não vai mais sustentar seu luxo. Vende esses panos velhos e se vira com a dívida. Minha visão escureceu. Naquele momento, o diretor do asilo, um homem gorducho e suado chamado Dr. Arnaldo, saiu da sala dele. Ele me olhou como se eu fosse um estorvo que precisava ser removido. Dona Helena, acabei de falar com seu filho no telefone. Ele disse literalmente que o problema não é mais dele. O contrato venceu faz 3 dias. Regras são regras. Negócios são negócios. A Ceissa, que tinha acabado de chegar, se atravessou na frente. O senhor vai colocar uma senhora de 71 anos na rua? Ela não tem para onde ir. O homem deu de ombros, gelado. Temos uma fila de espera enorme. Se ela não sair por bem até amanhã, eu chamo a polícia e ela sai por invasão de propriedade privada. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo a raiva explodir dentro de mim como se fosse lava quente. Aquela humilhação era o fundo do poço. Traída pelo meu sangue, despojada de tudo, e agora prestes a ser jogada na sarjeta como um bicho doente. Olhei para Ceissa com os olhos secos, sem mais nenhuma lágrima para gastar. Ceissa, me ajuda a arrumar minhas coisas. Eu vou sair daqui agora. Ela me olhou com pena. Vem para minha casa, Helena. Não é grande coisa, mas... Eu balancei a cabeça e apertei o bolso do meu casaco velho. Senti um papel durinho lá dentro. Um papel que o Marcos esqueceu de revistar na pressa de me despachar. Não, Ceissa. Antes de qualquer coisa, a gente tem que passar num lugar. Eu preciso conferir uma coisa. Era o bilhete da loteria que eu tinha comprado no dia do aniversário de morte do Alberto, 6 meses atrás. Eu tinha guardado naquele casaco e esqueci completamente, afogada na minha tristeza. Era um hábito nosso, uma esperança boba que a gente tinha de vez em quando. Saí do Pinhos Esquecidos com a coluna mais ereta do que estive em anos. A dor tinha passado. Agora, só restava a vontade de dar o troco. E a vontade de justiça, meu bem, é o melhor combustível para uma mulher da minha idade. Entramos no carro velho da Ceissa, que rangia mais que a minha coluna no frio. Paramos numa lotérica na esquina da Avenida da Redenção. O ar estava pesado, úmido. Você tem certeza, Helena? A Ceissa perguntou preocupada. Tenho. Eu preciso saber. Desci do carro segurando o papel como se fosse a minha própria vida. O bilhete estava amassado, com restos de tabaco do bolso. Mas os números estavam lá, nítidos.
O atendente da lotérica, um rapaz jovem e com cara de sono, me olhou de cima a baixo, julgando minha aparência de velha do asilo. "O que foi, vovó? Não tenho moedinha para dar hoje, não." Eu bati com a mão aberta no balcão de vidro. "Eu não estou pedindo esmola. Confira isso para mim. É do sorteio especial de Natal do ano passado." O rapaz deu uma risada de deboche. "Ô tia, isso já faz meses. O prêmio já deve ter até caducado. Confira!" Eu disse com um olhar tão feroz que ele engoliu a piada na hora. Ele pegou o bilhete, limpou os dedos na calça e digitou os números na máquina. Pip, pip. Uma luz vermelha começou a piscar na tela. O rapaz parou de mascar o chiclete. Ele esfregou os olhos, olhou para a tela, olhou para o bilhete e depois olhou para mim. "Minha senhora, a senhora tá vendo isso?" Meu coração parou. Minha garganta parecia cheia de areia. "Não brinca comigo, rapaz." "O que foi? Ganhei o suficiente para um café ou para um caixão barato?" Ele engoliu em seco, pálido como um papel. "Café? A senhora ganhou o prêmio principal que ninguém tinha vindo buscar. O prazo vencia amanhã. São 25 milhões de reais. 25 milhões. O número explodiu na minha cabeça como fogos de artifício. Era dinheiro suficiente para comprar 10 casas como a minha. Dinheiro suficiente para enterrar a ganância dos meus filhos em notas de 100. Eu não gritei. Não pulei de alegria. Mulheres da minha idade não fazem isso. Eu só senti uma corrente elétrica subir pelas minhas pernas e uma paz fria tomar conta do meu peito. "Graças a Deus", sussurrei. E as lágrimas que vieram agora não eram de tristeza, eram de libertação. O Alberto não me abandonou. Ele me deu as armas que eu precisava. Peguei o bilhete de volta, dobrei com cuidado e guardei bem junto da pele. "Ceissa", chamei com uma voz potente que ressoou como um sino. "Ligue o motor. Vamos ao banco. E depois, vamos encontrar o melhor advogado dessa cidade." Aquela Helena que entrou no asilo chorando tinha morrido naquela lotérica. Agora, sentada naquele carro velho, tinha uma outra mulher. Uma loba que tinha acabado de ganhar dentes novos e muito afiados. 2 semanas depois, eu estava em frente ao espelho de uma suíte luxuosa no centro da cidade. Olhei para o meu reflexo. Aquela velha desgrenhada e suja tinha sumido. Meu cabelo estava hidratado e bem cortado. Eu estava usando um conjunto de seda que parecia carícia na pele, algo que eu nunca tinha me permitido em toda a minha vida de economias. Meus dentes, que estavam falhando, foram substituídos por implantes perfeitos que custaram uma fortuna, mas que me devolveram o sorriso que o Marcos e a Patrícia tentaram me tirar. "A senhora está radiante, dona Helena", disse o Dr. Miller, o advogado que a Ceissa me indicou. Ele estava sentado no sofá de couro, tomando um café. "O dinheiro é o melhor cosmético para a velhice, doutor", respondi com um sorriso cínico. "Mas por dentro, eu ainda sou a mesma mulher que lavou o chão para aqueles ingratos passarem." "Os 25 milhões estão seguros?" "Tudo em contas protegidas, impostos pagos. A senhora é, oficialmente, uma das mulheres mais ricas dessa região." Ele deixou uma pasta sobre a mesa. "E agora? Quer que eu notifique seus filhos? Podemos processar por abandono de incapaz. A senhora ganha fácil." Olhei pela janela, vendo a cidade lá embaixo. "Não, Dr. Miller. Por enquanto não. Se eu processar agora, eles vão chorar lágrimas de crocodilo, pedir perdão e depois esperar sentados eu morrer para herdar tudo de novo. Eu não quero o arrependimento deles. Eu quero a lição deles. Dinheiro não educa ninguém. A necessidade, sim." Dei um gole no meu chá, sentindo a força voltar para o meu corpo. "Eu quero que o senhor contrate um detetive particular. Quero saber cada passo que o Marcos e a Patrícia derem. O que comem, com quem andam, quanto devem e para quem." Virei para ele com uma determinação que até o fez recuar um pouco. "E mais importante, quero saber o momento exato em que eles começarem a se afogar. Quando a água chegar no nariz deles, é aí que eu vou aparecer. Mas não como uma boia de salvação. Vou aparecer como a pedra que vai garantir que eles sintam o peso de tudo o que fizeram." Passei os dias seguintes cuidando de mim. Fiz todos os exames médicos, tomei vitaminas, comi do bom e do melhor. Eu precisava estar forte. Eu precisava viver muito para ver, com meus próprios olhos, a ordem natural das coisas ser restaurada. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para a foto do Alberto no criado mudo. "Não fica brava comigo, meu amor", eu sussurrava.
Eu vou reeducar nossos filhos. A lição vai ser dura, vai doer muito, mas é necessária para eles aprenderem o que é ser gente. Sabe, estar aqui sentada nesse sofá de veludo, com o silêncio sendo quebrado apenas pelo barulho suave do ar-condicionado, me faz pensar em como a vida é um sopro. Há poucas semanas, o único som que eu ouvia era o ranger das macas nos corredores do asilo e os gritos de algum idoso que, assim como eu, tinha sido esquecido pelo mundo. A diferença entre o luxo e a miséria não está só no saldo bancário, está no jeito que as pessoas te olham. No asilo, eu era invisível. Eu era a Dona Helena do 14, um fardo que precisava ser alimentado e limpo. Aqui, eu sou a cliente VIP, a mulher que decide o destino de milhões. Mas o que ninguém entende, e o que meus filhos nunca quiseram saber, é que essa mulher poderosa não nasceu de um bilhete de loteria. Ela sempre esteve aqui, escondida sob camadas de sacrifício e de um amor de mãe, que infelizmente acabou virando veneno. Eu me pego olhando para as minhas mãos agora, tão bem cuidadas, e minha mente viaja direto para 30 anos atrás. O Alberto e eu não tínhamos nada além de um sonho e uma vontade de ferro de dar aos nossos filhos tudo o que a gente nunca teve. O Marcos era um menino de olhos vivos, sempre querendo saber como as coisas funcionavam. A Patrícia era a doçura em pessoa, ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Para que eles tivessem os melhores estudos, eu e o Alberto trabalhamos em 2, 3 empregos. Eu limpava casas de dia e, à noite, quando todos dormiam, eu ia para o quartinho de fundos com a Ceissa. Foi lá que tudo começou. A gente não tinha laboratório, não tinha marketing, não tinha nada. Tínhamos apenas receitas de família de cremes naturais e uma bacia de plástico. Aquilo que o Marcos e a Patrícia chamavam de brincadeirinha de costura da mamãe era, na verdade, o meu seguro de vida. Enquanto eu costurava para fora para pagar o curso de inglês deles, eu e a Ceissa vendíamos nossos cremes de porta em porta. Cada centavo que entrava daquela brincadeira, eu reinvestia. Eu nunca tirei R$1 da empresa para comprar um luxo para mim. Tudo o que eu ganhava de verdade, nos meus empregos de faxineira e copeira, ia direto para a boca e para os pés daqueles dois. O Alberto, coitado, morreu sem ver a nossa empresa de cosméticos decolar. Ele trabalhava na construção civil, carregando peso debaixo de sol e chuva, para garantir que o Marcos pudesse se formar em engenharia e a Patrícia tivesse aquela festa de 15 anos que parou o bairro. Eu lembro de uma vez, a Patrícia tinha uns 17 anos e queria uma bota de couro legítimo que custava o preço do nosso aluguel. Eu passei 3 meses comendo pão com ovo no almoço para poder dar aquela bota para ela. Quando entreguei o presente, ela nem me deu um abraço direito. Só disse, demorou, né, mãe? Minhas amigas já têm faz tempo. Ali, naquele exato segundo, eu devia ter percebido que o caráter dela estava ficando torto. Mas o que uma mãe faz? A gente se culpa. Eu achava que ela era assim porque se sentia inferior às amigas ricas. Eu achava que, dando tudo, eu estava protegendo eles do sofrimento. Que erro amargo eu cometi. Eu tirei deles a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter. A necessidade de se esforçar. Eu criei 2 parasitas que achavam que o mundo era um buffet livre e que eu era a garçonete eterna. O Marcos, então, sempre foi o mestre da manipulação. Quando ele se formou, eu achei que ele ia assumir as rédeas da casa, que ia me ajudar a cuidar do pai que já estava doente. Que nada. Ele queria o carro do ano, queria morar num apartamento caro, queria status. E eu, a boba, assinava os cheques. Eu vendi o pouco que me restava de herança da minha família para abrir o escritório dele. Escritório esse que nunca deu lucro, porque o Marcos passava mais tempo em almoços de negócios caros do que trabalhando de verdade. Ele aprendeu a gastar o que não tinha. E aprendeu que, se as coisas apertassem, era só bater na porta da velha que o problema se resolvia. A gente passa a vida toda tentando proteger os filhos das tempestades, mas esquece que é na tempestade que as raízes das árvores ficam fortes. Sem vento, qualquer árvore cai. E os meus filhos eram árvores de papelão, bonitas por fora, mas vazias por dentro. Quando o Alberto se foi, o mundo caiu sobre mim. A solidão é um bicho que rói a gente por dentro. E foi nesse momento de maior fraqueza que eles mostraram quem realmente eram. Eles não viram uma mãe sofrendo a perda do companheiro de uma vida. Eles viram uma oportunidade.
Viram uma casa grande, num bairro valorizado, ocupada por uma mulher que eles consideravam descartável. O relatório que o detetive me entregou ontem é de embrulhar o estômago. Eu pedi para ele não poupar detalhes e ele cumpriu a ordem. Enquanto eu estava lá no asilo, comendo aquela lavagem que eles chamam de sopa, o Marcos estava dando festas na minha casa. Ele contratou uma empresa de eventos para fazer um churrasco para 50 pessoas no meu jardim. Sabe onde ficavam as cinzas do pai dele? Pois é, o detetive me mostrou fotos de pessoas dançando com copos de bebida na mão, exatamente em cima do lugar onde o Alberto queria descansar. Eles arrancaram o meu jardim para fazer o que chamam de espaço gourmet. Destruíram as lembranças de 23 anos para ter um lugar para impressionar gente que nem gosta deles. E a Patrícia? Ah, minha filha. O detetive descobriu que ela já vinha desviando dinheiro da minha conta corrente muito antes de me jogarem no asilo. Ela tinha acesso ao meu cartão para fazer as compras de supermercado, mas as faturas mostram gastos em lojas de grife, em salões de beleza de luxo. Ela estava me roubando enquanto me abraçava e dizia que eu estava ficando esquecida. Eles planejaram tudo. A internação no Pinhos Esquecidos não foi uma decisão difícil para eles, foi um alívio. Eles celebraram a minha partida como se tivessem ganhado um prêmio. O Marcos chegou a dizer para um amigo, numa gravação que o detetive conseguiu, que a velha finalmente deu uma utilidade para aquela casa, ser o nosso fundo de garantia. Mas o que eles não esperavam é que a velha tinha uma carta na manga que nem o tempo conseguiu apagar. A nossa empresa de cosméticos, a Essência da Terra, que eu e a Ceissa fundamos com tanto suor, explodiu no mercado nos últimos 10 anos. O que era uma produção caseira virou uma marca cobiçada por grandes grupos internacionais. Enquanto eu vivia de forma simples, para não despertar a cobiça deles, o valor da minha parte na sociedade só crescia. O envelope que a Ceissa me levou no asilo não era só um papel, era a prova de que a justiça tarda, mas não falha. Um grupo francês ofereceu uma fortuna pela nossa marca. Eu tive que contar os zeros 3 vezes para acreditar. Eu não era apenas uma milionária de loteria. Eu já era rica antes, só não ostentava. O prêmio da loteria foi apenas o bônus que o destino me deu para que eu pudesse executar o meu plano com perfeição. Agora, eu estou sentada aqui, vendo as fotos da decadência deles. O Marcos está atolado em dívidas. O carro que ele comprou com o dinheiro da primeira parcela da venda da minha casa já foi apreendido. Ele recorreu a agiotas, porque nenhum banco mais dá crédito para um engenheiro que não constrói nada. A Patrícia foi despejada do apartamento de luxo que ela alugou para ostentar. Ela está morando num quartinho de hotel de 5ª categoria, dividindo o espaço com malas de roupas de marca que ela não tem mais onde usar. Eles estão sentindo o primeiro gosto do que é não ter o chão sob os pés. E eles acham que eu estou morta, ou quase isso, apodrecendo no asilo. Eles não fazem ideia de que eu sou a nova dona das dívidas deles. Sim, eu pedi para o Dr. Miller comprar cada nota promissória, cada dívida que eles tinham no mercado. Eu sou a credora principal. Eu sou a dona da vida financeira dos meus filhos. Eles pensaram que tinham me tirado a casa, mas eles me deram a oportunidade de ser a dona do destino deles. O Dr. Miller me avisou que a situação deles é desesperadora. O Marcos está recebendo ameaças por causa do dinheiro que pegou com as pessoas erradas. A Patrícia está vendendo as bolsas originais dela para conseguir comer. Eles chegaram no ponto que eu queria. O desespero absoluto. Amanhã, eu vou dar o próximo passo. O oficial de justiça vai bater na porta daquela casa, a minha casa, e vai entregar o mandado de reintegração de posse. Eles acham que a venda foi legal, mas o Dr. Miller encontrou tantas irregularidades naquela procuração que eu assinei sob chuva que o juiz não teve dúvidas. Além disso, temos as provas da fraude que o Marcos cometeu ao falsificar minha assinatura em outros documentos. Eles não vão apenas perder a casa. Eles vão perceber que o mundo que eles construíram sobre a minha desgraça é um castelo de areia que está sendo varrido pela maré. Eu não sinto prazer nisso, sabe? Meu coração de mãe ainda dói. Eu fecho os olhos e vejo eles pequenos, correndo pelo quintal. Dói saber que o amor que eu dei não foi suficiente para torná-los pessoas de bem. Mas eu aprendi uma coisa no asilo. O perdão sem lição é apenas uma autorização para que te firam de novo. E eu não vou mais permitir que ninguém me fira.
Especialmente não o meu próprio sangue. Eu vou voltar para aquela casa, mas não vai ser para morar. Aquelas paredes agora estão manchadas pela traição. Eu vou dar um novo propósito para aquele lugar. Mas antes, eu preciso ver o rosto deles quando descobrirem que a velha caduca é quem está segurando as rédeas da vida deles. O Dr. Miller acabou de me ligar. Está tudo pronto. A armadilha está armada e eles vão cair nela direitinho. Eles foram convocados para uma reunião com o novo investidor que comprou as dívidas deles. Eles acham que vão conseguir um acordo, que vão conseguir mais tempo para pagar. Mal sabem eles que o tempo acabou. A justiça não tem pressa, mas ela é implacável. Eu vou estar lá, escondida nas sombras, vendo eles implorarem por misericórdia para um estranho, sem saber que a pessoa que eles mais desprezaram é a única que poderia salvá-los. Mas eu não vou salvar. Eu vou transformar. Eles vão aprender o valor de cada centavo. Vão aprender o que é sentir o cheiro do sabão e o peso de uma enxada. Eles queriam que eu desaparecesse? Pois agora eu vou ser a sombra que vai persegui-los, até que eles se tornem homens e mulheres de verdade. A lição de casa vai ser longa, e eu sou uma professora muito exigente. O asilo me ensinou a ter paciência, me ensinou a observar, e agora eu vou usar tudo o que aprendi para reconstruir o que eu mesma ajudei a estragar. Preparem-se, meus filhos. O show da realidade vai começar, e vocês não vão gostar nem um pouco do roteiro. Sabe, quando o Dr. Castilho, meu advogado e agora um dos meus maiores aliados nessa jornada, me entregou a pasta com as fotos do detetive Raul, eu achei que estava preparada. Eu já tinha passado pelo pior, não tinha? Já tinha sentido o frio da chuva, o cheiro do asilo e o abandono de quem eu carreguei no ventre. Mas a verdade é que o coração de uma mãe é um bicho teimoso, que insiste em esperar um resto de bondade onde só existe egoísmo. Eu abri aquela pasta no meu novo escritório, um lugar amplo, com vista para a cidade que agora eu podia dizer que também me pertencia de certa forma. A primeira foto que vi foi a do meu jardim, ou o que sobrou dele. O Alberto dizia que as roseiras eram a alma da nossa casa. Ele tinha um jeito todo especial de podar, conversando com as flores, dizendo que elas precisavam de carinho para mostrar a beleza. Debaixo daquela roseira maior, a mais antiga, nós tínhamos depositado as cinzas dele, como ele pediu. Era o lugar de paz dele. Na foto do Raul, não tinha mais roseira. Tinha uma cratera imensa, um buraco de terra batida e entulho. O Marcos, meu filho engenheiro que nunca ergueu uma parede com o próprio esforço, tinha mandado escavar tudo para fazer uma piscina de borda infinita. Ele não só jogou a mãe num asilo, ele desenterrou a memória do pai para ostentar um luxo que nem era dele. Eu senti uma náusea tão forte que precisei segurar na borda da mesa de carvalho. A foto mostrava o Marcos rindo, com um copo de cerveja na mão, apontando para o buraco como se estivesse inaugurando um império. E a Patrícia? Ah, a minha Patrícia. Nas fotos seguintes, ela aparecia saindo de uma dessas lojas de grife que cobram o preço de um carro por uma bolsa de couro. Ela estava radiante, com óculos escuros imensos e um sorriso de quem não tinha uma preocupação no mundo. Enquanto eu dividia um quarto com cheiro de mofo e comia arroz frio, ela estava gastando o dinheiro que eu e o Alberto suamos para juntar em coisas que não valem nada. O Raul me contou que ela dizia para as amigas que eu tinha falecido subitamente e que a herança tinha sido uma bênção de Deus para ela recomeçar a vida. Ouvir isso foi como levar um tapa na cara em praça pública. Minha própria filha me matou socialmente para não ter que explicar por que a mãe estava num asilo público. O plano começou a tomar forma ali, no silêncio daquela sala luxuosa. Eu chamei a Conceição, minha amiga de guerra, aquela que nunca soltou a minha mão. Ceissa, eu disse, eu não quero só a casa de volta. Eu quero que eles sintam na pele o que é não ter para onde correr. Eu quero que eles entendam que o dinheiro sem caráter é uma cela de prisão. A Ceissa, com aquele jeito prático dela, me olhou por cima dos óculos e sorriu. Helena, você sempre foi boa demais, mas agora você precisa ser justa. E a justiça, às vezes, precisa de mãos de ferro. Nós começamos a nos movimentar. O Dr. Castilho foi um gênio. Ele não apenas entrou com o processo de anulação daquela procuração maldita, ele começou a investigar a fundo as empresas de fachada que o Marcos estava tentando montar.
Descobrimos que o meu filho, na ânsia de ser um grande empresário, tinha se envolvido com agiotas perigosos. Ele pegou dinheiro emprestado, dando a minha casa como garantia, algo que ele nem podia fazer legalmente, mas o fez com documentos falsos. O Castilho, então, fez o que eu pedi. Ele localizou esses credores. Em vez de deixá-los irem atrás do Marcos com violência, eu usei parte da minha fortuna para comprar essas dívidas. Eu me tornei a dona das notas promissórias do meu filho. Eu me tornei a dona dos débitos de cartão de crédito da minha filha, que já estavam em níveis astronômicos. Eu cerquei o mundo deles sem que eles percebessem. Eles achavam que estavam no topo, mas eu estava apenas esperando o momento de puxar o tapete. E o momento chegou quando o Marcos, desesperado porque o projeto da piscina tinha estourado o orçamento e os agiotas estavam batendo a porta, recebeu uma ligação do Dr. Castilho. O novo investidor quer uma reunião, disse o Castilho, seguindo o meu roteiro. Ele comprou todas as suas dívidas e quer negociar a posse do imóvel. O Marcos, presunçoso como sempre, achou que seria apenas mais um magnata que ele poderia dobrar com a sua lábia de engenheiro de condomínio. Ele marcou a reunião na nossa antiga casa, a casa que ele jurava que era dele agora. Ele queria impressionar o investidor com o que ele achava que era o seu novo estilo de vida. Eu me preparei para aquele dia como se fosse para um campo de batalha. Não usei as roupas de luxo que a Ceissa queria que eu usasse. Eu escolhi um vestido simples, mas elegante, de uma cor sóbria. Eu não queria parecer uma milionária de cinema. Eu queria que eles vissem a mãe que eles tentaram apagar. O Raul, o detetive, me acompanhou. Ele tinha se tornado quase um guarda-costas para mim, um homem sério que entendia a dor de ser traído. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Dona Helena, a senhora não está fazendo isso por vingança. A senhora está fazendo isso para que eles tenham a chance de serem pessoas melhores. A dor é a única coisa que ensina quem se recusa a aprender pelo amor. Quando chegamos na frente da casa, meu coração quase saiu pela boca. O portão que eu e o Alberto pintamos tantas vezes de verde agora era um cinza metálico, frio, sem vida. O jardim, ver de perto, foi pior do que na foto. Onde o Alberto passava horas cuidando da terra, agora só havia cimento e lixo de obra. Eu respirei fundo, ajeitei meu colar de pérolas, um dos poucos mimos que me permiti, e sinalizei para o Dr. Castilho entrar primeiro. Eu ficaria no carro por alguns minutos, ouvindo tudo pelo ponto eletrônico que o Raul instalou. Lá dentro, a conversa começou do jeito que eu esperava. Doutor, você não entende. Essa casa vale o triplo do que eu devo. Eu ouvi a voz do Marcos, carregada de uma arrogância que me dava arrepios. Eu só preciso de mais 6 meses. Quando a piscina e a área de lazer ficarem prontas, eu vendo isso aqui para um grupo de investidores e fico milionário. E a Patrícia completou. E tem mais. A gente tem direitos aqui. Nossa mãe nos deixou tudo encaminhado antes de... Você sabe, antes de ficar impossibilitada. Impossibilitada. Foi essa a palavra que ela usou para descrever o asilo. O Dr. Castilho manteve a calma. Senhor Marcos, o meu cliente não está interessado em promessas. Ele é o dono legítimo das suas dívidas agora. E ele tem em mãos um mandado de reintegração de posse. A procuração que os senhores usaram para tomar esta casa foi anulada por fraude e coação. O juiz já assinou. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu pude sentir daqui do carro. Imaginei a cara de pânico dos dois, o mundo de ilusão desmoronando como um castelo de cartas. Isso é impossível, o Marcos gritou. Quem é esse investidor? Quem é o canalha que quer me tirar da minha própria casa? Foi nesse momento que eu abri a porta do carro. O Raul caminhou ao meu lado, imponente. Eu subi os degraus da entrada, aqueles mesmos degraus onde eu vi o Marcos dar os seus primeiros passos e onde a Patrícia brincava de boneca. Empurrei a porta que estava entreaberta. A cena era patética. O Marcos estava vermelho, com as veias do pescoço saltadas. A Patrícia estava pálida, segurando uma taça de vinho cristal que, ironicamente, pertencia ao meu antigo jogo de jantar. Quando eu entrei na sala, o tempo pareceu parar. O Marcos deu um passo para trás, esbarrando numa mesa lateral e derrubando um vaso de porcelana que o Alberto tinha me dado no nosso aniversário de 25 anos de casados.
O vaso se estraçalhou no chão e aquele som de porcelana quebrando foi como o ponto final na nossa relação de mãe e filhos. Mãe? A Patrícia sussurrou, a voz saindo como um guincho. Ela parecia ter visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Como você saiu de lá? O Marcos não conseguia falar. Ele abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Ele olhava para as minhas roupas, para o meu rosto descansado, para o Raul e para o advogado. A ficha demorou a cair, mas quando caiu, foi devastador. Eu não saí de lá, Patrícia, eu disse, com uma voz que eu nem reconhecia como minha, de tão firme e calma. Eu fui libertada por quem realmente me ama. E o investidor que comprou as dívidas de vocês, o canalha que você mencionou, Marcos, bem, vocês estão olhando para ela. O silêncio voltou, mas agora não era um silêncio de dúvida. Era o silêncio do cheque-mate. Eu caminhei até o centro da sala, desviando dos cacos do vaso quebrado. Olhei para cada canto daquele lugar que um dia foi o meu lar e que agora parecia um cenário de crime. Vocês acharam que eu era inútil, não foi? Continuei, mantendo o contato visual com o Marcos, que agora começava a suar frio. Acharam que uma mulher de 71 anos, que passou a vida servindo vocês, não passava de um móvel velho que atrapalhava a decoração. Vocês venderam a minha vida por uma piscina e meia dúzia de bolsas de marca. Mas vocês esqueceram de uma coisa fundamental. Foi essa velha inútil que construiu tudo o que vocês um dia tiveram. E o que eu construo, eu também posso desfazer. A Patrícia tentou se aproximar. As lágrimas, aquelas lágrimas de crocodilo que ela sempre usava para conseguir o que queria, começaram a brotar. Mãezinha, a gente pode explicar. Foi tudo um mal-entendido. O Marcos disse que o asilo era o melhor lugar para você ter cuidados médicos. A gente ia te buscar semana que vem, eu juro. Eu apenas levantei a mão e ela parou na hora. Poupe as suas lágrimas, Patrícia. Guarde-as para o que vem pela frente. Vocês não me jogaram lá por cuidado. Vocês me jogaram lá para poderem vender o meu teto sem que eu reclamasse. Vocês forjaram assinaturas, roubaram a minha conta e desonraram a memória do pai de vocês. O Marcos, vendo que o sentimentalismo não estava funcionando, tentou a agressividade de novo. E o que você vai fazer? Vai nos colocar na rua? Somos seus filhos, Helena. Se você fizer isso, o escândalo vai acabar com a sua reputação. Eu dei um sorriso curto, quase uma risada. Reputação, Marcos? Vocês já me mataram para os seus amigos, lembram? Para o mundo, eu sou um fantasma. E fantasmas não se preocupam com reputação. O que eu vou fazer é dar a vocês exatamente o que vocês me deram. A oportunidade de recomeçar do zero, sem nada, para ver se assim vocês aprendem o que é ser um ser humano. Eu sinalizei para o Dr. Castilho, que entregou a eles 2 envelopes. Nesses envelopes estão as notificações de despejo e as cópias dos processos criminais por fraude e estelionato. Vocês têm a escolha. Podem sair daqui agora com a roupa do corpo e eu retiro as queixas criminais, deixando apenas as dívidas cíveis para vocês pagarem com o trabalho de vocês. Ou podem tentar lutar na justiça e eu garanto que vocês vão passar os próximos 10 anos vendo o sol nascer quadrado. O pânico nos olhos deles era a minha única satisfação naquele momento. Não era uma satisfação de alegria, era um alívio de quem finalmente colocou o lixo para fora. O Marcos olhou para o envelope, depois para o Dr. Castilho e, por fim, para mim. Ele percebeu que não tinha saída. O investidor era a mãe que ele subestimou. A mulher que ele achou que não sabia ler um contrato era a mesma que agora detinha o seu destino nas mãos. A Patrícia caiu de joelhos, dessa vez de verdade, soluçando. Mãe, para onde a gente vai? A gente não tem um tostão. O Marcos gastou tudo na obra e as minhas contas estão bloqueadas. Eu olhei para ela de cima, sentindo uma ponta de tristeza, mas me mantendo firme. Vocês têm mãos, não têm? Têm saúde e têm a educação que eu paguei. Façam como eu fiz 40 anos atrás quando o pai de vocês morreu. Vão trabalhar. Procurem um emprego, aluguem um quarto, comam arroz e feijão. Quem sabe assim, daqui a alguns anos, vocês possam olhar no espelho e sentir orgulho de quem são, e não do que vocês têm. Eu me virei de costas, pronta para sair daquela casa que não era mais minha no coração, mas que voltaria a ser minha no papel. Mas antes de cruzar a porta, eu parei. Olhei para o buraco da piscina no jardim
e depois para os meus filhos, que pareciam duas crianças perdidas no meio da sala que eles mesmos destruíram. Ah, e mais uma coisa, eu disse sem olhar para trás. Amanhã os caminhões de mudança chegam. Tudo o que vocês compraram com o meu dinheiro será leiloado para pagar parte das dívidas que vocês têm comigo. O que sobrar? Bem, o que sobrar será o legado de vocês. Eu saí da casa sentindo o sol de verdade no rosto pela primeira vez em muito tempo. O Raul me ajudou a entrar no carro. A senhora foi muito forte, dona Helena. Ele comentou enquanto dava a partida. Eu olhei para as minhas mãos, que agora não tremiam mais. Eu não fui forte, Raul. Eu fui mãe. E ser mãe, às vezes, significa dar o remédio mais amargo para salvar o filho de uma doença que ele nem sabe que tem. O carro se afastou e, pelo espelho retrovisor, eu vi o Marcos e a Patrícia na calçada, olhando para a casa como se estivessem vendo um sonho se apagar. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma lição que a vida se encarregaria de completar. Eu tinha os meus milhões, tinha a minha empresa de volta, tinha a Ceissa e o doutor Castilho ao meu lado. Mas, acima de tudo, eu tinha a minha dignidade recuperada. A velha inútil tinha acabado de dar a maior aula de engenharia e economia que aqueles dois jamais receberiam em qualquer faculdade do mundo. Nos meses que se seguiram, a transformação não foi apenas na minha conta bancária, mas na minha alma. Eu vendi a casa. Eu achei que queria morar lá de novo, mas cada canto me lembrava do Alberto e, ao mesmo tempo, da traição. Vendi o imóvel para uma fundação que cuida de crianças órfãs. Pensei que seria poético. Onde houve abandono de uma mãe pelos filhos, agora haveria o acolhimento de filhos que não tinham mães. Com o dinheiro, comprei um apartamento moderno, com muita luz e uma varanda onde eu pudesse cultivar as minhas próprias rosas, sem buracos ou concreto desnecessário. Acompanhei a queda deles de longe através dos relatórios do Dr. Castilho. O Marcos acabou trabalhando como mestre de obras em uma pequena construtora no interior. Ele, o engenheiro que só queria saber de status, agora estava lá, debaixo de sol, carregando peso e aprendendo o que é o suor de verdade. A Patrícia virou vendedora em uma loja de shopping, não de luxo, mas uma loja popular. Ela, que gastava fortunas em bolsas, agora passava o dia em pé, tentando bater metas para conseguir pagar o aluguel de uma kitnet. Dói saber que eles estão passando por isso? Dói. Toda noite eu rezo por eles. Mas quando a vontade de ligar e oferecer ajuda bate no meu peito, eu me lembro daquela chuva, lembro do cheiro de desinfetante do asilo e lembro que, se eu os ajudar agora, eu estarei matando a única chance que eles têm de se tornarem seres humanos decentes. O perdão eu já dei no meu coração, mas a confiança, essa é como um cristal quebrado. Eu posso até colar, mas as marcas sempre estarão lá. E assim eu sigo a minha vida aos 71 anos, mostrando para quem quiser ver que a idade não é o fim de nada, mas sim o começo de uma fase onde a gente não aceita menos do que o respeito que conquistou. Eu sou Helena Mendes, sou milionária, sou empresária, mas acima de tudo, sou uma mulher que aprendeu que o maior tesouro que a gente pode deixar para os filhos não é uma casa ou 1 milhão na conta, é a consciência de que cada ato tem uma consequência. E que, no final das contas, o destino sempre guarda uma virada para quem tem a coragem de enfrentar a própria dor e transformá-la em justiça.